Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos, capítulo 20, os versículos 17 a 38. Porém, eu estarei lendo aqui com os irmãos os versículos 25 a 28, mas aconselho que os irmãos façam toda a leitura, leem com calma, para que possam entender bem do que o apóstolo está falando. Dos versículos 25 a 28, o texto nos diz assim: Agora, pois, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O tema, o encorajamento de Paulo aos anciãos. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 12, que traz por título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. Esse aqui é o ponto onde Paulo está se despedindo dos obreiros que ele formou em cada uma dessas igrejas e que trabalharam com ele até esse ponto, e que ele anuncia agora: vocês não verão mais meu rosto. Eu vou partir para Jerusalém e daqui para frente a gente não vai mais se ver, a gente não vai mais se relacionar. Porém, isso não pode impedir que vocês continuem trabalhando, que a obra de Deus continue avançando neste lugar, porque foi para isso que vocês foram levantados. O Senhor confiou a vocês o seu rebanho. O Senhor confiou a vocês a obra, o anúncio do Evangelho aqui neste lugar. Não é porque nós já pregamos em todas as ruas, não é porque nós já pregamos praticamente em todos os lugares que todos já ouviram falar do Evangelho. Ouvir falar não é o suficiente. É necessário que aquele que ouça o Evangelho de Jesus responda positivamente. Só assim é que nós consideramos que estas pessoas foram evangelizadas. Até lá, ainda não. Então esse trabalho precisa continuar. Se fosse dessa forma, irmãos, não precisava mais hoje de nós falarmos de Jesus. Todo mundo já sabe quem é Jesus. Teríamos agora que ir ao encontro daquelas tribos que estão perdidas aí no meio das florestas. Teríamos que ir nos países que estão fechados para o Evangelho, para anunciar Jesus. Temos que ir? Sim, com todo cuidado, né? Respeitando cada cultura. Porém, hoje, do lado da minha casa, do lado da minha igreja, tem pessoas que, como nós já falamos essa semana, até conhecem o Jesus histórico, mas não conhecem o Jesus Filho de Deus, o Jesus Deus. Esse eles não conhecem. Até ouviram falar de alguns milagres, mas conhecê-lo como nós o conhecemos, não. E eles precisam conhecer. Como isso será feito? Com o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. É para isso que estamos aqui. E o apóstolo orienta os obreiros, anima esses obreiros a continuarem o trabalho, a não pararem, a não desanimarem. Paulo foi embora, então acabou. Lembra como aconteceu com o Senhor Jesus? Jesus passa pela crucificação, ressuscita, mas aí os discípulos não o encontraram, todos, né? Não o encontraram. E o que eles fazem? Acabou, né? Vamos voltar para as redes, vamos voltar para os barcos, vamos voltar para a pesca, vamos voltar para a vida que nós tínhamos antes. Isso não pode acontecer. E é o que Paulo aqui está conversando com eles, faz uma reunião ministerial para conversar com eles acerca disso. A obra tem que continuar. O trabalho tem que continuar. Não pode parar por causa de um homem. Não pode parar porque o pastor não está presente. Não pode parar porque o líder não está aqui. Ela tem que continuar. Para isso, o Senhor levantou cada um de nós. É nossa responsabilidade.
A responsabilidade de anunciar o reino de Deus, de abençoar as vidas, não é apenas do líder, mas é de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É nossa responsabilidade. Então, irmãos, sigamos o conselho do apóstolo Paulo. Que sejamos nós aqueles com quem o Senhor pode contar hoje, agora, em nossas igrejas. Que façamos a sua obra da forma como Ele deseja que ela seja feita, do jeito como Ele quer que aconteça, para que o seu nome seja glorificado e de verdade possamos dizer aquilo que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, quando ele diz que o Espírito cooperava, o Espírito Santo cooperava com o trabalho de cada apóstolo, com o trabalho de cada crente. Nós íamos fazendo, nós íamos pregando, nós íamos anunciando, mas o Espírito Santo ia cooperando. Como que o Espírito Santo coopera? Consolando, abençoando, ajudando, fortalecendo, curando, ressuscitando, dando grandes vitórias a todos aqueles que ouvem falar de Jesus. Esta obra é viva não porque nós estamos aqui, mas porque o Espírito Santo está aqui. E se Ele está presente no ambiente, esse ambiente é um ambiente celestial. Amém? Que Deus nos ajude, meus amados, e que possamos de verdade fazer a obra de Deus de coração aberto, totalmente voltados para a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.